Aceitem, gente, aceitem. Isso. Bom, vamos começar. Boa noite a todos. Vamos começar aqui o nosso ciclo de palestras do Comitê de Crimes Digitais. Vou passar a palavra aqui à nossa colega, doutora Maria, que vai se apresentar para esse primeiro painel. Maria, fique à vontade. Boa noite, gente. Então, eu sou a doutora Maria Aparecida. Boa noite. Santos. Olha o Marcelo chegando. Estão me ouvindo? Chegou atravessando. Você viu? Só porque ele é grande. Seja bem-vindo, Marcelo. É o nosso anfitrião, diretor do comitê. Fique à vontade. Eu não escutei vocês falando mal de mim, mas eu acredito que como eu peguei vocês rindo, vocês estavam falando mal da minha pessoa. Eu já falei assim, ó, vamos começar. Passei a palavra aqui à Maria para ela abrir o primeiro painel. Mas Legal. Se você quiser falar alguma coisa antes, fique à vontade e já Não, gente, passa a bola. não tô aqui para atrapalhar. Eu queria dizer para quem está assistindo, mandar perguntas no chat que a gente fala depois para não interromper os palestrantes. Então, as perguntas pelo chat. Sejam muito bem-vindos. Eu agradeço demais a todos vocês da comissão pelo engajamento e vai ser um sucesso porque vocês são demais. Maria, manda bala. Bom, eu vou acelerar aqui, porque eu sei que o tempo é curto. E aí, para me conhecer, eu vou depois colocar meu Instagram ali no chat. E aí, eu dispenso as apresentações formais. E aí, eu só coloco o Instagram ali, e a galera... Instagram e o LinkedIn. E a gente vai começar falando aí do primeiro painel. E aí, a Flávia vai começar a dissertar e a gente vai trocar as figurinhas aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como a nossa amiga Maria falou, depois eu coloco aqui o Instagram e aí as apresentações ficam aí por conta, tá? Para a gente também, porque o tempo é curtinho. E quando a gente vem falar que o nosso primeiro painel são crimes de uso de imagens, né? Eu sou da área de tecnologia, especialista na parte de UX, então eu venho trazer aí um pouco a visão do usuário, como é comum, né? Quem nunca, né? Trocou uma fotinha no WhatsApp, ficou com raiva do namorado, mandou uma foto dele ali de sunga para amiga, ou o namorado ficou com raiva da namorada, pegou ela descabelada e disparou a foto para o primo. Quem nunca? Né? Só que assim, isso não pode. Né? A gente sabe que, infelizmente, uma coisa natural, um crime, a gente infringe a lei e isso se torna um hábito comum que não deveria. Infelizmente, a gente tem muito hoje em dia falsa identidade, quando a gente cai no artigo 307, né? A gente traz como case aqui o filme, um match perfeito. O que acontece? O que esse filme fala? Então, o que é comum também, nossa, tô sozinha, tô carente, ou quero uma namorada, vou lá no aplicativo, baixo o aplicativo, vou achar um perfil perfeito. Afinal, gente, a máquina serve para isso, para traçar os perfis e achar um companheiro perfeito para mim. A inteligência artificial está aí para isso, né? Por que eu não vou usar a meu favor? Então, comum, lá em 1900 e bolinha, quem nunca, né? Antigo ICIQ, né, internet de escada, entrava lá na salinha, né, do Terra, ficava ali, encontrava o pessoal. Quantos cases a gente vê aí que deram sucesso, mas quantos não deram e não foram divulgados? E aí o que acontece? Nesse filme, ela encontra e se apaixona, um cara lindo, maravilhoso, tudo de bom, sonho de vida, gente, um Deus, quem nunca? Só que quando conhece pessoalmente, ele usa uma falsa imagem, um discurso falso. Maria, você é minha amiga, vem cá, você fala melhor do que eu. Responde aqui para ele, para mim, eu não sei o que responder, gente. O Ricardo mandou uma mensagem, o que eu respondo, Maria? Pera aí, Flavinha, sou sua amiga, respondo. Então, assim, acaba criando uma paixão pela internet ilusória. A gente cria um biotipo e se apaixona por um biotipo que não existe, na verdade. E são pessoas que se usam de falsa imagem, de discursos falsos. E aí, atrás disso, o que nós temos? Golpes.
Então, gangues que se unem para usar informações reais, ou pessoas até, vamos dizer assim, entre aspas, a gente coloca, foi que nem eu falei, cai no uso comum, né, da inocência de, puxa, né, mas se eu colocar minha carinha de verdade aqui, a Flavinha de óculos, ninguém vai querer, né? Então deixa eu tirar o óculos, deixa eu emagrecer um pouquinho mais a bochechinha, eu sou muito branquinha, deixa eu colocar uma cutis um pouquinho melhor que nem a da Maria, vou chamar mais atenção. Mas isso não pode, né? Isso é falsidade. Então, o que acontece? A gente tem também a série Clickbait, que a gente traz, que é o que acontece. É uma série onde também tem todo um crime que é armazenado por trás para uma mulher, e esse crime a gente fez uma pesquisa e a equipe, e a maioria, infelizmente, dos criminosos são mulheres. Então, assim, se usam de uma identidade falsa para se aproximar, né? Os homens são mais carentes, né? As mulheres já são um pouquinho mais pé no chão, então se usam desse atributo. A gente tem aí o caso do jogador de vôlei italiano, 4 milhões, gente, 4 milhões de reais. Ele perdeu caindo no golpe, acreditando que estava namorando com a brasileira Alessandra Ambrosio. Então, assim, e era uma gangue que estava por trás, era uma mulher de 50 e poucos anos, com mais 2 pessoas, que convenciam ele de que não, sou eu, olha, o caixa eletrônico pifou, você pode me mandar um dinheiro. E ele ficou anos acreditando e caiu nisso sem nunca conhecer. E o que acontece? Isso é golpe, infelizmente, poucas pessoas são penalizadas. Isso vira comum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, tem o outro lado também de pessoas que expõem a sua vida real, e aí os golpistas se utilizam daquilo para sequestros, para extorsão e para vários golpes. Então, assim, a internet está aí, facilita, a tecnologia, a inteligência artificial é maravilhosa, porém é crime muita coisa, gente. O que é de uso comum, a gente tem que tomar cuidado. Né, Maria? É exatamente isso. E é muito complicado a gente imaginar as pessoas passando por uma situação dessa, né? Porque né? E aí a gente tem duas situações, se a gente pensar. A pessoa que utiliza da foto de outra pessoa para enganar uma terceira pessoa. Então, se a gente pensar quantas pessoas se envolvem nesse emaranhado de situações e o prejuízo, né, psicológico, financeiro que isso acaba causando. Então, assim, falsa identidade é crime? É crime, né? Está previsto no artigo 307. Mas, gente, vamos pensar, apenas são 3 meses a 1 ano. Que pena é essa? 3 meses a 1 ano. Se a gente for imaginar a vítima, o que ela passa, 3 meses e 1 ano não é nada. Né? A gente tem também, né, Maria, a questão assim, é que nem eu falo, cai no uso comum, a gente tem o deepfake, né? Que é o quê? A fala de um personagem que é embutida na ação, na cena de outro. Isso está tão no uso comum que tem aplicativos que os jovens usam fazendo isso. Tem comerciais, né, onde você usa o aplicativo, nossa, deixa eu pegar a cena de um filme e vou colocar a carinha da Flávia ali, naquela cena de filme, né? Só que assim, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, volto, muitas coisas estão entrando no senso, é usual, mas é comum, por que isso é crime? E né? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. Não, exatamente. E aí a gente também tem aquele momento, e aí a mesma coisa nos casos do deepfake, né? A condenação é mais ou menos calúnia, injúria e difamação, e também migram para 3 meses, 6 meses a 1 ano. Gente, é muito pouco, e pelo grande prejuízo que isso gera, né? A mesma coisa, a mesma situação para quando vaza nudes, né? Que a gente estava comentando também, quando, no caso, fiquei com raiva do meu namorado, vou mandar todas as fotos dele para tudo quanto é lugar. Ou então, esses dias, uma cliente me procurou porque ela descobriu que as fotos que um dia ela mandou para o namorado foram parar em propaganda do Xvídeo.
E ela estava desesperada, ela queria saber como é que ela resolvia isso, né? Então, eu acho importante também a gente trazer aqui, vazou meu nudes, alguém usou minha foto lá no deepfake, porque a gente tem que pensar que algumas pessoas estão ali jogando, estão ali brincando, mas outras pessoas estão colocando a sua foto, estão utilizando a sua foto, trocando, colocando o seu rostinho num corpo de uma outra mulher, né? E essa pessoa pode estar nua e isso se espalhar. A gente não tem noção, né, as pessoas postam tudo nas redes sociais hoje. A gente manda todas as fotos, vai para qualquer lugar, faz selfie e vai postando, sem ter a mínima preocupação, na verdade. E se nós pensarmos também, a gente é um grupo muito pequeno, né? Essa que a gente olha aqui, né? A gente acaba conhecendo tanta gente da área de tecnologia, da área da segurança da informação, mas o universo é tão gigantesco, se eu falar esse tipo de coisa para os meus pais, eles não vão entender nada do que eu estou falando. Né? Para algumas pessoas do meu bairro, ninguém vai saber do que eu estou falando, muito menos os riscos que eles correm. Né? Então, aí eu vou trazer uma dica, né, para quem sofreu, para quem é vítima, para quem tá nesse, né, aconteceu alguma situação semelhante. Primeira coisa, gente, verifica onde está, verifica o link, dá o print, vai no cartório, faz uma ata notarial. O que é isso? Vai lá, o cartorário, ele vai descrever tudo o que ele está vendo, você vai mostrar o site, ele vai olhar lá, vai descrever, vai colocar tudo a termo. Pega isso, vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, e aí, com tudo isso, vai no advogado e manda um ofício para os sites, para que eles tirem o conteúdo. Né? Às vezes, não basta só você fazer o print, né? A ata notarial é muito importante. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer? Então, pega testemunha para ter todo esse conteúdo. Se tem ideia, essa foto eu tinha passado para fulano, começa a rastrear, porque é muito sério e muito preocupante, porque a gente vê que hoje em dia, todo dia tem uma novidade a respeito disso. Eu sou de São Paulo e eu estava comentando essa semana que essa semana teve 2 casos grandes de site de relacionamento e acabar em sequestro, acabar em roubo. Então, assim, está muito comum. Eu não sei se é porque agora a gente tá se falando e vai aparecendo mais casos, mas é assustador o número de casos que eu tenho visto. Eu deixo uma dica aqui também da parte tecnológica. Quando vocês forem printar, sempre printa a tela toda com a data e o horário do computador. Se possível, tem uma tecla no teclado de vocês que é F12. Quando vocês apertam essa tecla, abre uma outra janelinha que é a inspeção do código. O que é aquilo ali? É o código do back-end, atrás. Tenta printar aquilo também, por quê? Porque se alguém que entende de tecnologia consegue falsificar os dizeres que estão ali. Então, se você printa, dá um F12, printa o código-fonte que está ali com mais o que estava na tela, serve com mais uma prova. Olha, tá vendo no dia, na hora, o que está no site, mais o que estava no código, é bem simples, tá, gente? F12, vocês vão ver, inspecionar o código ali, vocês conseguem mostrar o códigozinho básico ali daquela página. Serve também como prova, né? Porque não tem jeito. Se a gente pensar, são inúmeros os casos, tanto de vazamento, ou essa coisa do deepfake, porque as pessoas usam para ilustrar, né? Nesse caso aí, a pessoa quis enganar, né? Falando de um relacionamento, ou nos aplicativos mesmo, olha, eu viajo, olha os lugares que eu visito, as viagens que eu faço, para ostentar dinheiro, justamente para atrair. E aí o que tem de mais fácil é você fazer esse tipo de... Antes era difícil, né? Você tinha que pedir para alguém editar, ir lá, tirar fundo, mexer e tal. Agora é tudo aplicativo. Aplicativo de criança, né? Exatamente.
Acho que agora a gente não vai conseguir abrir para pergunta, né? Alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Não, a gente está com tempo. Se alguém quiser fazer a pergunta para encerrar, pode fazer a pergunta. Aí, no caso, até pode abrir, como vocês terminaram a apresentação, pode abrir o áudio para fazer. A gente ficou com receio de tanta coisa. Eu falei, vamos pegar só limitar alguns pontos, porque realmente tem assunto, gente. Isso. Então, aí, o ano que vem, a gente vai fazer um webinar completo só com cada tema. Como era para encerrar o ano e a gente tocar nos assuntos, dessa só para deixar um gostinho, né, Marcelo? Só para deixar uma... Aí, quando fizer o webinar só desse tema, aí vocês vão ter uma hora e pouco para se divertir. Não, é muita coisa, principalmente quando a gente fala dos jovens, né? Os jovens usam isso e assim, eles não têm o conhecimento da lei, não tem isso, tá tão no uso comum deles, e usam assim tão naturalmente, ué, mas isso é crime? Ué, mas não podia? Ué, mas é meu Instagram, eu compartilhei, como assim, eu não posso? Falta de conscientização e de informação, né? Sim. Perguntas, pessoal? Eu acho, particularmente, que em questão de educação, eu acho que teria que começar esse tipo de aula no colégio. Educação digital, tinha. Entendeu? Eu acho que o dos riscos, na verdade, eu acho que a gente até, isso me veio agora, tentar fazer uma campanha para levar isso para as escolas, para os adolescentes. Né? E os adolescentes, hoje, começa aos 12 anos, aos 10 anos. Na verdade, você tem que fazer uma campanha para levar um monte de coisa para a escola, né? Até educação financeira. Pessoal, então, tem uma mão levantada, então, Fábio, faça a sua pergunta para a gente poder ir para o próximo painel, por favor. Legal. Aproveitar a oportunidade das colegas ali que falaram, né, sobre provas no direito, né, nesses crimes com imagem, a gente sabe que o correto é você fazer a ata notarial, como a Maria falou. Mas, assim, o que muita gente que eu acredito deve estar assistindo se pergunta o print de tela serve de prova? Né? O print de tela, e mesmo na condição que a Flávia passou, né, que é você inspecionando o elemento e vendo pelo menos parte básica do código ali, ele serviria como uma prova para você acionar a justiça, por exemplo? Essa é a minha pergunta. Interessante, eu tive 2 casos essa semana, 2 processos onde a questão dos prints de tela surgiram. E dentro de todo o estudo, até para atuar nisso, não existe, digamos assim, uma jurisprudência formada. Então, quando for utilizar os prints de tela, gente, por favor, tentem fazer de uma forma que você consiga ter todo o conteúdo, né? Assim como a Flávia falou. Porque o que a pessoa normalmente faz? Printa só o pedaço que interessa para poder tá... E aí, você dá margem para discussão, né? Eu impugnei, o que eu aleguei? Eu impugnei que não tinha contexto, era só uma imagem solta. Então, vai se utilizar isso, e até por conta disso, eu digo a questão das testemunhas, para que você tenha a possibilidade de printar todo o conteúdo. Se for o caso, tem uma forma de você direcionar todo, vamos supor, no caso do WhatsApp, ou, né, de você redirecionar todo o conteúdo do texto. Eu acho melhor fazer isso e juntar os prints. E pedir para uma testemunha ou alguém, olha aqui comigo, para você ver todo o conteúdo e faz lá a declaração de próprio punho, tal. Justamente porque a ata notarial é cara, não tem jeito. E na questão do desespero, ou da necessidade de expor mesmo a prova, ideal que se faça isso. Todo o conteúdo, se tiver possível fazer lá pegar 2 testemunhas para declarar o que foi visto, e tem aquele aplicativo, né, compartilhar histórico da mensagem, compartilha lá para um e-mail, coloca junto. Eu não sei se a Flavinha teria alguma outra dica tecnológica. A gente precisa ir para outro painel, senão a gente invade. Aí, é isso. Quando a gente fizer o webinar, já pensando nas 20 perguntas, deixemos para massacrá-las no webinar. Exatamente. Quem é a próxima turma? Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Boa noite, todo mundo. Eu vou falar, então, sobre o pilar do compliance, né, no direito digital.
Marcelo, é possível compartilhar aqui Aí é o slide? Claro, o presidente, que é o Dá homem sim, que eu vou manda. liberar aqui, peraí. Peraí, Diogo. Mas Ele, pode ir peraí, falando aqui, senão a que eu gente já está ferrada. O som tá ruim? Peraí, então. liberado. O microfone está com interferência. Enquanto isso, eu gostaria de solicitar o consentimento de vocês para tirar uma foto. Posso? Claro, claro. Todo mundo dando um Pode. sorrisinho aí. Depois eu mando lá no grupo. Legal, gente. Bora. Tá muito ruim ainda? Ou Não, melhorou. Melhorou, Diogo. Ah, que bom, gente, que bom. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui, então. A gente já cedeu nossos rostos para a Flávia botar todos os deepfakes depois. Justo. Já compartilhei para vocês, Jorge. Certo, pessoal. Foi aí? Estamos vendo. Estão vendo? Agora clica lá embaixo no canto direito inferior aqui, ó, do lado da reguinha tem um pedestalzinho. Não, aí não, um pouquinho para cá. Pera lá. Esse daqui? Aí. Fechou. Maravilha. Nossa, muito obrigado, Marcelo. Depois eu mando a fatura. Fique em paz. Enfim, gente, com muita honra, né, eu abro aqui esse novo pilar aqui, né, dos pilares do compliance, tá, pessoal? Primeiro, a gente tem que saber, a gente sabe que o compliance, né, eles são medidas adotadas na empresa para poder mitigar, né, ali problemas e poder estabelecer e zelar, né, por padrões éticos empregados na empresa, dentro daquelas diretrizes internas ou externas, tá? O compliance nada mais é do que fazer o certo porque é certo, é seguir a lei e adequar a empresa de acordo com aquele segmento dela, né? E a partir daí nós temos alguns pilares que eu destaquei aqui para vocês, que eu vou falar alguns brevemente, né, por conta do tempo, mas o primeiro pilar aqui é o suporte da alta administração, né? É importantíssimo a gente ressaltar que a alta administração, ela precisa ser um exemplo dentro da empresa, tá? Tem um termo que nós utilizamos que é the tom from the top, que é o tom vem de cima. Então, uma vez feito o tom pelos administradores, pelos CEOs, toda a empresa consegue ter, de fato, uma implementação efetiva, né, do programa de compliance. Dessa forma, a gente consegue estabelecer ali uma comunicação mais eficaz, uma comunicação mais séria por parte desses administradores, né, da alta administração. Em segundo ponto, é importante fazer uma avaliação de risco, né? O segundo pilar é a avaliação de risco, ou seja, é importante conhecer a empresa, conhecer os riscos que ela está submetida, tá? Os riscos nada mais são do que eventos, né, que geram um valor negativo para a empresa. Então, é importantíssimo fazer reuniões, você entender os documentos da empresa, entender o segmento da empresa, entender, de fato, todo esse corpo organizacional para a gente conseguir mitigar ao máximo esses riscos, tá? Esse é um pilar importantíssimo, porque a partir dele que a gente consegue fazer toda a estruturação do programa de compliance, né, digital. Justamente por conta dele, a gente vem, feito essa análise, feito esse entendimento da empresa, a gente vem com o terceiro pilar, que é o código de conduta e as políticas de compliance, né? Ou seja, é você estabelecer dentro da empresa um padrão homogêneo de conduta entre os funcionários, né? Então, é você estruturar, de fato, quais são os valores, né? Quais são os princípios que regem toda essa empresa, tá? E isso é aplicado por meio do código de conduta e das políticas de compliance, né? O quarto é o controle interno, ou seja, é importante a gente concretizar isso, é importante a gente trazer para dentro da empresa, de fato, esse controle, fazendo com que seja ali adequado, né, o acesso das pessoas, adequado as responsabilidades, para você, de fato, ter ali uma organização efetiva dentro da empresa, né? Em quinto pilar, né, que é o treinamento e a comunicação. Opa! Diogo, não sei porquê, tá travado na página 1. Oi?
Eu acho que você precisa... Foi aqui ou não, Marcelo? Não. Voltou? Opa, agora andou. Uai, peraí, gente, aqui tudo é no improviso, hein? Vamos lá. Você está trabalhando com 2 telas? Não, estou com uma tela só. Com uma só? É estranho. Vai clicando em cima do slide, porque eu acho que o Zoom, de vez em quando, ele faz esse travado. Um sabota mesmo. É. Vamos no improviso que vai dar tudo certo, pessoal. Só tenho medo só clicar em cima. aqui. Tá? Aí, como eu estava falando, né, feito esse controle interno, a gente vem no quinto, né, que é o treinamento e a comunicação, tá? É importante, esse é um pilar extremamente importante, tá, pessoal? Porque não existe implementação, não existe um programa de compliance sem um treinamento, né? Como que você vai fazer ali 1 ano, né, ou mais, acompanhar, monitorar de ponta a ponta esse projeto se você não treinar todos, né, desde a alta direção até os funcionários. Então, é importantíssimo esse pilar para mitigar eventos, né, negativos, ou seja, a partir do treinamento, você consegue ali diminuir riscos que são humanos, né, são erros humanos. E isso eu vou falar mais para frente, tá? Aqui também temos a comunicação. É importante fazer uma comunicação objetiva, simples e adequada para todos da empresa, para você mostrar de fato, de forma firme, quais são os seus valores, quais são as suas políticas. Então, ter essa comunicação, ter essa comunicação direta, ela é essencial também para você conseguir criar uma cultura de compliance dentro da empresa, né? Aqui também no 6º pilar nós temos o due diligence, né, que nada mais é do que você conhecer os seus fornecedores. Uma vez feita a análise de risco, né, você conheceu a sua empresa. Não basta, você precisa conhecer também quem você se relaciona, com quem você se relaciona, porque você tem que garantir para a empresa, na verdade, você tem que garantir que os seus fornecedores sejam o melhor fornecedor possível, que ele tenha ali um cuidado com a privacidade, que ele tenha um cuidado com o meio digital dele, que ele também leve a sério os programas e as responsabilidades atribuídas ali nessa relação de fornecedor e empresário, tá? E, por fim, aqui o 7º pilar, que é auditoria e monitoramento, tá? Não tem como você fazer tudo isso e você não testar, né? Você não fazer uma auditoria, você não ver se de fato esse programa, essa implementação, ela está adequada, se ela está fluindo de maneira adequada. E o monitoramento, né, contínuo. O monitoramento contínuo, ele simplesmente lapida todos esses pilares que foram ditos, tá? Aqui eu destaquei para vocês a governança no risco cibernético, tá? A governança, ela traz uma privacidade na proteção. A governança ela traz políticas, procedimentos e processos e procedimentos que vão ajudar ali a gerenciar os riscos e a gerenciar toda a organização e estruturação de responsabilidade dentro da empresa, tá? Por isso que é importante a gente fazer o treinamento, pessoal. Tá? Eu destaquei aqui especificamente por causa do risco cibernético, porque a gente tem um dos maiores vetores de risco cibernético é o fator humano, tá? Então, a partir do fator humano ali, da pessoa não prestar uma atenção num link que ela clicou, ou ela está distraída, entra um cara, pega um pendrive, enfim, por meio da... Opa, Marcelão? Travou de novo. Travou de novo? Voltou aqui? Voltou? Então, por meio dessa governança, destacando aqui, claro, né, o treinamento, né, que o treinamento ele está atrelado à governança. Então, fazendo esse treinamento, você consegue mitigar um dos maiores riscos cibernéticos, que é o fator humano, né? E porque os crackers, né, eles estão utilizando técnicas de engenharia social para poder manipular ali e de forma furtiva conseguir manipular essas pessoas para fazerem com que elas cliquem em links suspeitos, em phishing e principalmente também façam ali o uso, né, dos periféricos da empresa. Então, você fazer esse bloqueio dos periféricos também
Isso tudo vem na governança, isso tudo vem no treinamento efetivo dos funcionários para você mitigar esses eventos negativos que a gente sabe que o Brasil tem sofrido aí diuturnamente ataques, né, gigantescos. Então, vale a pena destacar esse tópico aqui para vocês, tá? E, por fim, eu trago aqui nada mais legítimo do que trazer a conformidade regulatória junto com a LGPD, né? Então, fazer ali toda a adequação, a implementação da empresa, trazendo uma conformidade com a LGPD, trazendo uma análise de risco eficaz, conhecendo a empresa, conhecendo os riscos, os eventos que ela está submetida na sua atividade, fazendo políticas concretas, firmes, de proteção à privacidade, você consegue trazer todo esse arcabouço legal e consegue fazer com que a sua empresa, de fato, seja blindada. Tá? Não basta só a gente ter segurança cibernética, pessoal, não basta só a gente ter ali, respeitar o CID, né, que são os pilares da segurança cibernética, confidencialidade, integridade e disponibilidade. É preciso também você garantir ali uma implementação, fazer uma implementação adequada da LGPD, junto com esses pilares, né, do direito digital, aí, junto com esses pilares aí do compliance digital, tá bom? Então, agora eu passo para a Cláudia, né, que ela vai dar uma aula aí para a gente sobre os demais procedimentos, tá, pessoal? Gente, boa noite. Eu peço também para poder compartilhar meus slides, a habilitação aqui no sistema de vocês, que eu tentei agora e não consegui, porque estão com Opa, já vou liberar aqui. Peraí. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Carvalho, advogada criminal. Eu queria agradecer a Bárbara Araújo e a Thais Almeida, que fizeram o nosso material, né, que elas também fazem parte do grupo, né? E elas elaboraram os slides do Diogo e os meus também. E dando continuidade ao que o Diogo estava falando em compliance digital, todo mundo está vendo bem a minha apresentação? Sim. Bom, eu queria destacar aqui, ela não está se movendo. Sim. Em questão de compliance digital, a gente quer frisar a questão do risco cibernético, né? Porque dentro do compliance, como um programa de mitigação de riscos, um dos mais importantes a serem mitigados justamente é o risco cibernético, de ataques de cybercriminosos, vazamentos de dados pessoais. E eu quero destacar que justamente a proteção de dados pessoais nas empresas é algo extremamente importante contra a atividade dos cybercriminosos, né? Porque justamente o dado pessoal é a matéria-prima do cybercrime. Tanto o dado pessoal de um colaborador, né, as credenciais de acesso ao sistema, logins e senhas, como os dados pessoais de clientes, já para a segunda etapa, que é o cybercrime propriamente dito, né? Esses dados pessoais têm um valor bastante grande para a atividade criminosa nas gangues na internet. Nós temos já grupos de criminosos especializados nesse tipo de obtenção de informação relacionada a dados pessoais. A gente tem aqui o grupo dos Shiny Hunters, que é um grupo especializado em captação, né, de dados pessoais de empresas. Eles têm especial interesse para venda na Dark Web para outros grupos, porque eles podem se associar, podem pegar credenciais de acesso especiais de determinadas empresas. Então, elas têm bastante valor na internet, né? É algo que é uma moeda, digamos assim, entre os cybercriminosos. Para quê? Porque justamente eles vão usar esses dados pessoais para fazer o ataque cibernético, para poder acessar um sistema, né? Primeiramente, você tem essencialmente duas formas de ataque que eles utilizam com essas credenciais. Vão tentar fazer um ataque de força bruta no primeiro momento, para quebrar a criptografia, né, para saber, afinal de contas, logins e senhas, né, eles vão fazer várias tentativas, fazer aquele ataques do dicionário, como eu estou destacando aqui, como se fosse, digamos assim, aquele roletrando de números e letras, né? E a credencial stuffing, que é uma forma que até tecnicamente pode ser enquadrada como ataque de força bruta na segurança da informação, mas não é propriamente um ataque forçado como esse de quebra de senhas, né, para poder entrar no sistema. Você vai ter, na verdade, a testagem de uma senha que já está vazada na internet de um colaborador,
que talvez seja uma senha que facilite o acesso a esse sistema, mas essa senha não é da senha de trabalho, é uma senha de utilização, por exemplo, no aplicativo de banco. Aí qual é a vantagem disso? Porque a tendência das pessoas é usar a mesma senha e, às vezes, o mesmo e-mail em vários acessos, no do banco, no aplicativo de comida, de transporte, né, no seu ambiente, e aí ela provavelmente vai usar a mesma senha, mesmo login no seu trabalho. Então, o Credential Stuffing é isso, é essa testagem. E a partir do momento que a pessoa consegue entrar com esses dados pessoais no sistema, você vai ter justamente a facilitação de ataques cibernéticos como o ataque ransomware, onde se faz um sequestro de dados, e atualmente é o sequestro de dados pessoais que está dando dinheiro para as gangues de cybercrime, porque eles sabem da LGPD, sabem das multas da NPD, e os valores de sequestro já estão sendo calculados com base nisso. Ou então ataque DDoS, que é um ataque que não tem sequestro de dados, mas você derruba o sistema de uma empresa, ele fica fora do ar. Então, é extremamente importante a proteção de dados pessoais. A gente fala muito em LGPD no aspecto da proteção da privacidade, dos direitos fundamentais do cidadão, mas a LGPD, como uma norma que traz a proteção, diretrizes para a proteção desses dados no seu tratamento nos sistemas das empresas, ela será uma norma extremamente importante nesse sentido de proteção contra a ação de cybercriminosos, porque se você protege esses dados naquele sistema, no momento do seu tratamento, armazenamento, eles não vão ser facilmente acessados por esses criminosos, né? Então, você vai ter uma norma LGPD que traz diretrizes justamente para você poder fazer essa proteção de dados e sistemas. E a gente não tem só a LGPD como norma de compliance digital, no sentido de compliance regulatório, respeito às diretrizes da LGPD. Nós temos também um arcabouço de normas administrativas, que a gente classifica dessa forma, né? Não é norma ao pé da letra, não é uma lei, mas temos um sistema de orientações da ISO, né? São estándares internacionais, que são, digamos assim, fundamentais para se implementar as diretrizes da LGPD, traz todo um arcabouço, né, todo um suporte para essa proteção de sistemas e dados acontecer. Eu destaco 4 aqui. A gente tem a 27001, que é da arquitetura da segurança da informação, né, para você poder justamente fazer uma gestão de segurança da informação em sistemas, para saber como ele vai funcionar, como ele evitar que ele tenha falhas, tenha vulnerabilidades, como vai desenhar essa proteção. A gente tem a ISO 27002 aqui no essa terceira forma, que vai tratar dos controles internos, né, que vão ser específicos para a proteção desses dados, dos ativos que existem no sistema. Porque há quem diga que dado pessoal não pode ser considerado ativo por a questão doutrinária no direito digital, mas dentro de sistemas de gestão, né, de ativos, ele é considerado assim por ter valor econômico. E a gente sabe que ele tem, porque justamente a ação dos cybercriminosos está aí para isso, né? Então, há que se desenvolver controles internos específicos para a proteção desses dados pessoais, para não qualquer pessoa vá ter acesso a eles. Você tem que, dentro do compliance, também um outro pilar que vai ser adaptado, como o Diogo falou, o da análise de risco. Você vai ver o impacto que possa acontecer na atividade de uma empresa se esse dado pessoal for acessado, se ele for danificado, um ataque ransomware, por exemplo, se perde o acesso a ele definitivamente, né, se a empresa não estiver preparada. Então, você vai fazer uma análise de risco baseada agora já em outros critérios. Você vai trazer os princípios da segurança da informação, da autenticidade, da disponibilidade, da integridade dessa informação, se ela vier a ser atingida num ataque cibernético, o que isso pode impactar as operações da empresa, as finanças dela. E, por último, a ISO 27701, que é específica para sistemas de gestão de privacidade. Você vai adaptar aquelas normas da 27001, 2 e 5 para gerir o tratamento de dados pessoais dentro desse sistema. Não é uma gestão paralela, mas é uma gestão adaptada ao que você já tem nesse sistema para que ele seja otimizado, para que ela esteja de acordo com as normas da LGPD, efetivamente proteja essas normas de uma forma eficiente. Então, a LGPD e essas normas internacionais já testadas e aprovadas de segurança da informação vão dar toda a base regulatória principal para um compliance digital mais efetivo.
E, por último, que não menos importante, é a questão dos insiders, né, que são os atacantes internos. A gente quer destacar aqui os propositais, né, porque o insider em tecnologia da informação é aquele também que pratica uma ação negligente, descuidada, mas eu quero dizer aqui dos propositais, os que querem praticar vazamentos de dados, facilitar ataques cibernéticos nas empresas, que já há notícia disso, né? Então, não adianta nada você ter um arcabouço de respeito ao LGPD, todo um sistema projetado de acordo com a família de normas ISO, se você tem dentro da empresa o cara que está trabalhando do lado do DPO e pode ser um criminoso cibernético, que pode estar insatisfeito com a empresa por algum motivo, ter alguma aspiração terrorista, enfim, cada um com as suas motivações que a criminologia explica, né? Então, você não pode negligenciar, como o Diogo falou, o fator humano, que você pode ter o sistema mais perfeito de segurança da informação e a gente chegar à conclusão que o cara que opera, né, esse sistema, que implanta a LGPD na sua empresa e complementa ele com as normas ISO, é o cara que está praticando os vazamentos de dados pessoais. Então, criminoso cibernético não tem rosto, e eu quero justamente mostrar a importância de se conjugar o fator cibernético com o fator humano. Gente, muito obrigada. E eu vou parando aqui minha apresentação para ver se tem tempo para a Luísa falar. Vai lá, Luísa, manda bala. Dá tempo, Marcelo? Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Luísa Fatim, dando continuidade aqui a esse painel de compliance digital. Então, a partir dessas recentes exposições, a gente tem, por um lado, a ótica do cybercrime, brilhantemente explorada pela Cláudia, que conseguiu colocar num tempo recorde informações valiosas para vocês, e, do outro lado, essa importância da conformidade sob a ótica do compliance, da ESG, da segurança da informação, inclusive da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem duas certezas. Primeiro, que a matéria do cybercrime é o dado pessoal, e segundo, é que privacidade importa. E vocês que são quase todos aqui do ramo ou do direito, ou da tecnologia, ou da segurança da informação, a gente sabe que a nossa capacidade de autodeterminação informativa é cada vez mais comprometida e calibrada a partir de como é feito o uso dos nossos dados. Então, é inegável que as nossas vidas são direta e irrevogavelmente afetadas pelo uso que as empresas, que as big techs e até que a sua vizinha, seu amigo, seu namorado fazem do uso dos seus dados, das suas imagens, etc. Então, por isso que é tão imprescindível que a gente adote tanto boas práticas de segurança da informação, quanto posturas, novas posturas. E para isso a gente precisa se conscientizar, né? Porque como que a gente vai adotar novas posturas numa organização sem conscientizar todos os colaboradores do porquê que aquilo é necessário? E quais seriam, sob a nossa ótica, as primeiras mudanças na rotina empresarial, inclusive sob a perspectiva da LGPD? Bom, primeiro de tudo, partindo do que a Cláudia falou, uma observância maior das regras de segurança da informação, e aí vem todas aquelas ISOs que ela abordou brilhantemente, que eu não preciso repetir, e domínio das regras legais, e aí vem a LGPD e todas as outras, né? Adequação do seu modelo de negócio, nomear um encarregado, traz um DPO, faz uma auditoria de dados, encomenda um projeto, um mapeamento detalhado de dados, anonimizar o que precisa ser anonimizado, revisa suas políticas de segurança, isso é básico, revisa seus contratos. Não adianta você querer fazer um workshop e não revisar, ou então encomendar um projeto e não evangelizar a sua equipe. É toda uma gama de atitudes que precisam ser tomadas conjuntamente, né? Elaboração de relatórios de impacto. E aí eu friso dois últimos, que a partir da exposição da Cláudia e do Diogo, eu considero de extrema importância. Primeiro, conhecer, observar e adotar os pilares do compliance digital primordialmente. E, por último, a conscientização da equipe. Partindo ali do que a Cláudia disse sobre os insiders, teve uma pesquisa de 2018 da PricewaterhouseCoopers com quase 10 mil executivos do mundo inteiro. Essa pesquisa concluiu que 35% dos ataques de segurança, né, resultaram de incidentes de segurança atribuídos a colaboradores ativos e 34% atribuídos a colaboradores não ativos, ou seja, ex-funcionários. É um número muito expressivo. E aí, quando a gente fala de Brasil, isso é uma pesquisa de 2017, hoje em dia deve estar muito pior, concluiu que 21% dos incidentes de segurança são relacionados à engenharia social,
que é engenharia social? É uma curiosidade que chegou para você através do seu WhatsApp, um link que você coça a sua mão para entrar, você clica ali, porque você está curioso, você recebeu uma promoção de Black Friday, ou algo relacionado à vacina, ou então houve um acesso ao seu e-mail corporativo, clique aqui para ver. Isso é engenharia social, né? A gente usa da própria confiança e curiosidade do ser humano para aproveitar para essa exposição. E, mundialmente, o comprometimento do e-mail corporativo foi responsável, de acordo com essa pesquisa, por 26% dos incidentes. Então, vejam só aqui a importância da gente estabelecer os pilares do compliance digital e, principalmente, da conscientização da equipe, né? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. A gente vai deixar nossos Instagrams e LinkedIns aqui. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para a gente em inbox. Um beijo, boa noite. Muito bom, Lu. Eu acho que faz muito sentido dentro do programa de compliance realmente a evangelização, a conscientização. Eu acho que parte do projeto da LGPD, de compliance como um todo, você precisa fazer a mudança de mindset, não ficar só tudo no papel. Realmente muito bem pontuado. Perguntas, pessoal? Falem agora, cale-se para até o próximo webinar. Então, 1, 2, 3, próxima turma, vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Acho que eu vou começar porque a Ana Paula, que ficou de fazer a abertura, acho que não conseguiu entrar ainda, tá? Então, nós vamos falar sobre stalking, né? Cyber stalking, né? Que basicamente é o stalking no âmbito da tecnologia, no âmbito do ambiente cibernético. Tudo que foi falado até agora, a gente vem aí com um pouco de complemento relacionado a essa parte de um crime tão comum que está acontecendo. O que é o stalking? Basicamente, na tradução literal é perseguição, né? Que é um termo em inglês aí que é derivado do verbo to stalk, que é perseguir, né? Que é uma ação reiterada que invade a esfera da privacidade de uma pessoa, da vítima, né? Geralmente é intencional, tá? E aí geralmente vem com base de obsessão realmente, de apego, de amoroso principalmente, né? Que a gente acontece o stalking. Não tem como falar de stalking sem a gente entender um pouco a origem do termo, né? O stalking, basicamente, ele vem... o direito, ele pega o stalking, o termo stalking emprestado ali da parte como é que eu vou dizer? É uma caça, né? É um tipo de caça, entendeu? Ele basicamente é onde a presa ela persegue incessantemente a presa não, o predador ele persegue incessantemente a presa, tá? Até que ele dá o bote para poder pegar. Então isso vem a gente pega emprestado ali da parte de zoologia, né? Basicamente, ele foi tipificado, ele teve aí a sua tipificação nos Estados Unidos na década de 90, entendeu? Quando, no final dos anos 90, ali, o stalker John Bardo, obcecado pela atriz Rebecca Schaeffer, ele comete diversas formas de perseguição, vai até a casa dela, faz diversas propostas, até chega ao ponto do seu assassinato. Entendeu? Que foi quando os Estados Unidos resolvem tipificar o crime propriamente dito. Tá? Em questão do Brasil, a prática de stalking propriamente dita, ela foi tipificada com o advento da Lei 14.132, que incluiu o artigo 147A no Código Penal, tá? Que é a conduta, e aí no caso a conduta de stalking passa a ser crime. Até então, o stalking, propriamente dito, ele era tratado apenas com base no 65 da Lei de Contravenções Penais, né, que era uma perturbação da tranquilidade. Mas isso depende do caso concreto, lógico, dava para encaixar em outras tipificações, dava para ter outros tipos de configurações, mas o básico seria isso, entendeu? Então, o que o 147A trouxe para o Código Penal? Perseguir alguém de forma reiterada e por qualquer meio, não necessariamente
somente pelo meio físico. Aí é onde entra a possibilidade de se cometer esse tipo de crime no âmbito cibernético, entendeu? Então, por ser um crime de forma livre, ele pode ser cometido também no âmbito da internet, né? Então, por isso que recebeu o nome de cyberstalking, mas é uma denominação doutrinária, né? De qualquer forma, é tudo stalking. E doutrinariamente falando ainda, o cyberstalking, quando se trata do âmbito da internet, o principal alvo dele são as redes sociais. Aí nós temos 3 modalidades que podem ser classificadas como dentro do stalking, digamos assim, né? Que seria o assédio aí por uma comunicação direta, tá? Onde o agente ele entra em contato diretamente com a vítima. Então a gente está falando de mensagens diretas, de directs realmente para a vítima. Então pode ser por e-mail, pode ser por gerenciador de mensagem, pode ser pelas próprias redes sociais, tá? Então faz convite indecoroso, faz comentários inoportunos, enfim, fica realmente invadindo a esfera da privacidade da vítima. Temos também o assédio por uso da internet, e aí é onde o agente ele age para atingir a vítima de forma indireta, tá? Então ele faz comentários degenerativos em posts que a vítima faz, por exemplo, nas redes sociais, ele espalha boatos em redes sociais sobre a vítima, gerando aí os haters, que a gente chama, que são odiadores, né, daquela pessoa, divulga fotos e informações pessoais, dentre outras modalidades ali de forma indireta. E tem também as modalidades de assédio por intrusão informática, que classificam, que basicamente seria a invasão, se aproveitar da vulnerabilidade da segurança digital da vítima, vamos por assim. E aí é onde a gente entra um pouquinho no que o Diogo, a Luísa e a Cláudia falaram aí, né? Que é muito importante você prestar atenção, você ter atenção aí com relação à segurança da sua informação. E isso não cabe só às empresas, cabe às pessoas físicas no âmbito pessoal também, né? Você tomar cuidado com as senhas que você coloca e para quem você empresta a senha, para que você não fique vulnerável, porque muitas vezes o stalking é praticado por gente que estava no seu convívio social por um tempo, e aí perdeu um ex-namorado, por exemplo, brigou, e aí invade a esfera da pessoa, né? Então, assim, o que é o assédio por intrusão informática? É hackear uma webcam para vigiar o que a pessoa está fazendo no dia a dia, é hackear a conta de e-mail, hackear a clonagem do WhatsApp, hackear a conta de rede social e aí postar um monte de coisa. E aí é onde uma das principais práticas é postar fotos íntimas que eles tinham quando namoravam, enfim. Então, essa é uma das práticas que acontecem hoje no cyberstalking, né, que é se apropriar dos meios tecnológicos, perseguir e atacar uma pessoa. Tá? Existem estudos que indicam que hoje ainda o grande volume de pessoas que sofrem stalking ainda é o sexo feminino. Tá? No Brasil, eles demoraram demais, porque acreditava-se que a Lei Maria da Penha era suficiente para proteger, mas não é, porque a Lei Maria da Penha até protegia no âmbito pessoal, físico, mas não em rede social, entendeu? Aí foi onde ampliaram-se a gama, foi quando acabou se levando essa tipificação para o Código Penal pela Lei 14.132, né? Mas as medidas protetivas hoje ainda são muito insuficientes, digamos assim, né? O Brasil ainda precisa evoluir muito nesse sentido. Lógico que o que tem é necessário, entendeu? Mas força com que o judiciário tem que se reinventar a cada caso que é levado a ele, a cada caso de acordo com a gravidade e tudo mais. Hoje, o que tem de alternativas aí para contenção, para o cyberstalking propriamente dito, seria a remoção de conteúdos, o bloqueio de contas em rede social, e até mesmo, dependendo da evolução desse caso,
a decretação de prisão preventiva aí do acusado, entendeu? Dependendo de como você conseguir provar, qual que é o nível de perseguição. Tá? Então, o stalking, basicamente, ele tem essas características de invadir a privacidade da pessoa, certo? No caso, a gente tinha combinado de um colega, que é o Juliano, tá falando alguns exemplos e... Juliana, você está aí? Você consegue Estou falar? aqui, estou aqui. Então, dá um apoio para nós aí. Boa né? noite, Dei uma gente. introduçãozinha. O crime de perseguição, né, que como o Fábio já explanou, veio já de uma evolução, então, assim, viu-se a necessidade de proteger essa privacidade, de proteger todo o direito que a gente possui, tanto de estar fisicamente íntegro com a nossa vida física, que entrando na lei de violência, né, doméstica, já tinha essa parte protetiva, mas aí faltava a parte digital, né, e essa lei veio para deixar claro isso, de que também nossa sanidade, nossa liberdade de estar na internet, de fazer o que quiser, também é protegida, é tutelada. Eu trouxe alguns julgados e posso só pincelar, né? Porque também não vou falar muita coisa. Teve um caso interessante que um empregador, ele foi acusado de cometer perseguição a uma funcionária. Então, assim, o tribunal decidiu que ele cometia assédio moral e stalking no ambiente de trabalho e além, porque ele perseguia a vítima, ele perseguia, tirava fotos, ele fazia o quê? Causava danos à integridade psicológica dela, lesava a reputação dela, alterando o modo de vida, que talvez seja até a resposta de algumas perguntas aí que o pessoal fez, né? Que como é que a gente define? É a questão da pessoa. Como é que a pessoa se sentiu? Ela se sentiu tolhida nos seus direitos? Ela se sentiu constrangida? Ela deixou de realizar alguma ação? Ou ela teve algum tipo de dano psicológico, moral? Então, assim, esse empregador, ele fazia isso. Não sei ao certo qual motivo, ele vigiava os passos, controlava horários. Ele fazia mais do que, além dos horários, fazia além do poder de empregador, né? Então, o juiz, o tribunal entendeu que ele cometia stalker, né, e ele foi acusado e teve uma condenação em relação a isso. E já em outro julgado, que eu quero trazer para vocês, fala sobre violência doméstica, no âmbito entre mãe e filho. O filho chegou a fazer uma visita à mãe, passou o dia perturbando ela e não deu o sossego dela nesse dia. Então, assim, o Ministério Público, quando ele ajuizou, ele colocou como se fosse o crime de perseguição, mas o juiz entendeu que não seria. Por quê? Porque a perseguição, o stalking, tem que ter a conduta reiterada. Então, se não tiver a conduta reiterada, ele não vai entrar nessa modalidade, ele pode entrar em outras coisas, né? Mas, assim, no stalking, não. Então, pode ser que aconteça de alguém entrar em contato uma vez, fazer algum tipo de coisa, mas essa conduta, ela tem que ser reiterada. Reiterada, né? E eu queria deixar uma frase aqui antes de terminar, que eu acho que já deve estar bem próximo, que diz assim, de alguém que escreveu, dizendo assim: stalking é quando duas pessoas vão para uma longa caminhada amorosa, mas só uma delas sabe disso. Então, assim, acontece muito isso, principalmente no âmbito da internet. Às vezes você é perseguido e sem saber, né? Mas quando chega no seu conhecimento e você se sente constrangido com aquele comportamento, e aquele comportamento chega a constranger e a gerar um dano psicológico, você deixa de postar uma foto, você deixa de marcar um local, porque nós sabemos que as pessoas não têm maturidade e a gente posta foto de
onde estamos, a gente posta foto de fazendo coisas normais do dia a dia. Então, assim, as pessoas que, às vezes, por alguma doença, alguma obsessão, alguma coisa, às vezes relacionado a um relacionamento anterior, mas às vezes pode não ser, né? A pessoa faz isso e procura e vigia a pessoa com todos os passos. Então, é importante realmente a gente ter esse cuidado. E se quiserem fazer alguma pergunta, ficamos aí à disposição. Isso aí, pessoal. Perguntem. Pode perguntar, não precisa ter medo, não. Vamos lá. Tá todo mundo entendendo tudo, isso que importa. Porque ninguém está perguntando, né? Que bom. Eu acho que alguém fez alguma pergunta lá no chat sobre político. Eu acho que a perseguição de algumas pessoas não seria perseguição, seria algumas pessoas falando contra político, é isso. Eu acho que foi essa pergunta de alguém. Mas, assim, isso aí é comum, aí tem que ver. O político se sentiu perseguido, né? Eu acho que tem que entrar nessa esfera. Como o Fábio falou, tem que ter alguma... tem que caracterizar essa... Se for uma pessoa que, por exemplo, decididamente está com obsessão por aquele político e de alguma forma quer constrangê-lo, quer limitar a sua vida, quer fazer algum dano psicológico a ele, aí ele vai ter várias condutas de perseguição, tanto física quanto virtual. Ele pode fazer. Mas aí tem que... Não é uma perseguição de viés político, mas é uma perseguição de viés personalíssimo. Eu tenho que perseguir um indivíduo. Isso, tem que ter uma coisa relacionada àquela pessoa, não por ele ser político, né? Isso. Legal. Muito bom. Gostei bastante. Estou bem feliz. Próxima turma. O Thiago conseguiu entrar. Tudo bem, gente? Boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre o ransomware. É um tema que está muito na moda aí. Eu já peço para o Ricardo, para o Marcelo liberar a apresentação para mim. Opa, peraí que eu vou. É que eu estava correndo para liberar o Thiago aqui, peraí. Tá certo? Deu. Só libera quem manda no negócio aqui. Tá vendo? Não, estava dando um apoio técnico aqui. Peraí que é tanta tela aberta agora aqui, deixa eu... Kaique, né? Isso. Kaique, vamos lá. Liberado, Kaique. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Acredito que vocês estejam vendo o meu slide, né? Então tá, então legal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o ransomware, tá? Eu e o Thiago vai falar um pouquinho, um breve comentário, bem rápido mesmo, sobre esse tema. Pretendo trazer também um tipo de ataque, né? Eu vou mostrar para vocês como ocorre ali no momento de uma infecção, etc. Então vamos lá. Pronto. O ransomware, o que é o ransomware em si, né? O ransomware é um tipo de código malicioso, né? O famoso malware, que tem como objetivo fazer extorsão por meio de desbloqueio, por meio de bloqueio do seu dispositivo. Ou seja, ele consegue fazer algum tipo de bloqueio, como travamento de tela, ele consegue criptografar arquivos na sua máquina, na sua rede em si, para aquele sistema, para aquele dispositivo não funcione perfeitamente, tá? E, além disso, existem outros tipos, né, de famílias de ransomware, existem alguns tipos de famílias de ransomware que têm algumas características que realizam a dupla extorsão. Então, por exemplo, o ransomware inicialmente, né, a família mais comum, faz a criptografia dos dados ou bloqueia o acesso, ele faz essa extorsão para que esse acesso reverta, né, para que você consiga acessar novamente aquele computador, que não tenha nenhum tipo de documento perdido, etc. E hoje, algumas famílias estão fazendo aquela dupla extorsão, né? Aproveitaram aí da LGPD, como já os colegas comentaram aqui. Então, eles fazem esse bloqueio do sistema, fazem também aquele furto dos dados, né? Ele faz essa extração dos dados para algum tipo de servidor deles, algum tipo de local que esteja em posse desses invasores e realizam essa extorsão, ameaçando ali para que não publiquem aqueles dados que foram roubados da empresa, tá?
E aí, conforme eu mencionei, tem alguns outros tipos de ransomware, mas os mais comuns aqui são o do tipo Locker, né, que é aquele que impede que o usuário acesse o equipamento, que ele cria uma tela antes que o usuário não consiga logar, que ele consegue alterar aquela senha, então ele fica sequestrado aquele ativo, né, aquele dispositivo que seja, celular, computador, etc. E também tem a parte do ransomware do tipo cripto, que é aquele padrão que a gente está comum, né, já está comum de ver, que realiza a criptografia dos arquivos, tá? Então, baixou algum tipo de link malicioso, acessou algum tipo de site, então tem algumas medidas ali que você pode tomar também para você não ser atacado, tá? Na parte de ataque em si, então esse daqui é basicamente a cadeia de ataque do ransomware, né? Então, primeiramente, os atacantes, eles fazem toda aquela coleta de informações, aqui é onde eles mais investem para obter informação daquela vítima, ele faz toda aquela parte de engenharia social, coleta dados de e-mail, todas as informações que ele conseguir coletar do seu ambiente, da sua empresa, ele vai conseguir coletar, né? E também tem a parte de modelagem das ameaças, que ali é um segundo ataque ali, né? Ele vai avaliar todas as ameaças possíveis no seu ambiente, né? Ele vai juntar ali com a terceira etapa, vai fazer aquela análise, né, de todas essas vulnerabilidades encontradas no seu ambiente e vai conseguir explorar, que já aí é a parte da quarta fase, né? Então ele localiza ali modelagem das ameaças, ele localiza uma certa vulnerabilidade, faz a análise dessa vulnerabilidade, se ela é possível avançar aquele tipo de ataque, consegue escalar algum tipo de privilégio, e depois ele faz essa exploração daquela falha. E por último, é a pós-exploração de falhas. Então ele já está no seu ambiente, ele consegue percorrer todo o seu caminho, né? Então ele visualiza os dados que você armazena, o conteúdo que você tem naquele ativo, nos seus sistemas em si, então ele tem esse acesso privilegiado no seu sistema, tá? Uma coisa legal que eu ia trazer para vocês aqui, supondo, tá, um caso que um determinado colaborador de uma empresa, ele realizou ali um download de um arquivo malicioso que ele recebeu por e-mail, tá? Então, vou mencionar aqui um e-mail de phishing. Então, o atacante fez toda aquela coleta de dados, ele sabe que aquele determinado colaborador, né, ou empresa, ele tem um serviço na Google, né? Você pode ver que até a Google está com erros de escritas em si, o e-mail também está diferente. Então, o famoso e-mail phishing, ele acabou enviando um arquivo para esse colaborador que ele consegue, né, ele fala, para você realizar o pagamento desse boleto, valor tal, etc. Depois dessas informações coletadas, ele compartilha esse tipo de arquivo malicioso para esse colaborador. Eu vou só trocar de tela aqui e vou subir para vocês verem, tá? Só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver minha outra tela? É uma máquina virtual, tá? É um ambiente de teste que a gente usa aqui para análise de malware e executar qualquer tipo de ambiente. Então, vamos supor que eu sou o colaborador, né? Eu sou o Pedro ali, eu sou do financeiro, eu tenho aqui os contatos para pagamento, tenho chamado de voz com a empresa, eu tenho uma foto de uma viagem que eu executei, né? Que eu realizei, etc. Gosta também de Star Wars. Então, assim, é uma máquina padrão de qualquer tipo de usuário, tá? Então, aquele e-mail encaminhou um tipo de arquivo malicioso, ele conseguiu dissipar, né, extrair aquele arquivo que estava dentro, compactado, tanto que o nome desse arquivo malicioso veio até como boleto.pdf, tá? Aqui é um exemplo de uma execução do ransomware WannaCry. Então, eu sou o Pedro, eu vou ver o que é esse boleto, quero saber que dia de vencimento é esse boleto, eu vou executar esse arquivo, vocês esperem um pouquinho. Ele começou a criptografar, pronto, meu papel de parede está trocado, já está com algumas informações do WannaCry, fala que você foi criptografado, etc. E aí a gente pode observar que todas as informações que estavam na área de trabalho aqui desse dispositivo, dessa máquina, não consegue ser acessada, tá vendo? Qualquer outro tipo de conteúdo, até o boleto PDF também não, o contato para pagamento, ó, o texto que tinha aqui foi criptografado. Ele só vai demorar um pouquinho para aparecer a tela e pronto. Aqui a tela ali de resgate, tá? Então, gente, é basicamente isso. Esse é o que ocorre num determinado ataque ransomware, tá? Isso aqui é executado pelo colaborador ou pelo funcionário, por qualquer outro tipo de agente. Tem um executável remoto, né? Que eles também conseguem fazer essa escalação de privilégio, conseguem executar esse ransomware remotamente, mas é basicamente isso, tá? É muito conteúdo para uma apresentação tão rápida, isso a gente pode aprofundar mais, é um tema super legal de trazer,
E aí eu passo a palavra agora para o Thiago. O Thiago vai explicar um pouquinho sobre as medidas de segurança, o que você pode fazer na empresa ou qualquer outro tipo de trabalho, tá? Eu vou parar de compartilhar. Se vocês quiserem habilitar ali o compartilhamento do Thiago, acho que fica mais fácil. Eu gostaria que você continuasse com o slide. Quer que eu continue? Tá, só um minutinho. Se precisar compartilhar, tá liberado já, tá, Thiago? Tá. Eu prefiro que ele continue aí. Vocês estão vendo qual tela? Aqui, pronto, né? Então, eu coloquei essa imagem aí justamente para fazer uma analogia entre as portas. Quando eu falo portas, não é portas como serviço, mas sim portas que o atacante pode utilizar, né? Ele pode utilizar aí o seu Wi-Fi para entrar dentro da sua infraestrutura, quando ele não é segmentado da rede, ou até mesmo quando ele é segmentado, mas não tem uma política bem definida dentro da empresa. Digamos que o seu diretor conecte nesse Wi-Fi, ele pode muito bem ali contrair um vírus, né, e um malware ali, e colocar dentro da sua infraestrutura também, quando ele colocar o cabo de rede. Aí eu tenho uma outra imagem também, que é a parte de vulnerabilidades em si. Essa imagem, ela representa aí que um software, ele também pode abrir uma porta de vulnerabilidade. E eu tenho também uma imagem aí de um supermercado. Digamos que o supermercado, ele representa também como se fosse qualquer outro tipo de empresa, que precisa ter os cuidados necessários também relacionado à parte de cabo de rede disponível ali para o público que frequenta o ambiente, ou algum tipo de tomada que o atacante pode utilizar e deixar, por exemplo, um backdoor como hardware, né? E aí nós temos a outra imagem também, que significaria o controle de acesso. Então, a empresa ela precisa ter o cuidado também relacionado ao controle de acesso. Ele precisa ter uma política bem definida relacionada aos controles de acesso de pessoas não autorizadas em determinados setores. E, no modo geral, todo esse contexto de vulnerabilidades, ele também está inserido no conjunto de todos os colaboradores da empresa. Não só os colaboradores da empresa, mas também os terceiros que trabalham com essa empresa. Então, visto que muitas empresas terceiras de pequeno porte também são utilizadas como porta de entrada através da VPN ou através de algum outro tipo de acesso remoto. No próximo slide, a gente vai perceber aí que como é que a gente faz para se proteger. Então, a gente tem ali os cuidados ao receber um e-mail com arquivos e links maliciosos. A gente tem aí USBs, né, que a gente precisa ter políticas bem definidas para a gestão do nosso ambiente, né? Então, a gente precisa ter políticas também para verificar a correção de patches, atualizações, a segmentação da rede, que é algo muito importante, a parte de backup e teste. Ou seja, quando a gente fala de backup e teste, a gente tem que falar sobre uma política mais ampla de disaster recovery. Quanto tempo o seu ambiente ele estaria disponível novamente se ocorresse algum tipo de incidente desse tipo? E falando também sobre os treinamentos dos colaboradores e os usuários. É um treinamento que é uma cultura, na verdade. Essa cultura ela tem que ser inserida na empresa. Então, falando mais um pouco sobre o próximo slide, que é como se proteger. A gente tem aí vários frameworks, né, que podem ser utilizados. A gente tem a ISO 27001, a gente tem o NIST, tem o SysControl, a gente pode implementar uma cultura de segurança da informação para todos os funcionários da empresa, e isso é algo que tem que ser colocado em prática, né? E basta um único e-mail com um único link ali malicioso, foi feita uma engenharia social, e essa pessoa clicar para que já comprometa aí um ambiente, se ele não tiver uma segurança a nível de profundidade. Então, a gente precisa também inserir a segurança da informação em todos os projetos que a empresa já tem e também em todos os projetos que a empresa passar a ser planejado. Implementar políticas de segurança, padronizar os privilégios como mínimo, adotar a criptografia por padrão, criar aí um ambiente de monitoramento e gestão de vulnerabilidades, com um time bem capaz de fazer esse disaster recovery que eu comentei no slide anterior. E existem também outras medidas de segurança a serem adotadas, variando aí de acordo com a infraestrutura da empresa.
Então, a gente tem um princípio básico. Quando um ransomware ataca uma infraestrutura, ela compromete aí a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Aquela informação que está ali sofreu exfiltração na sua empresa. Você não tem mais a garantia dela. A integridade dos arquivos também é comprometida. A disponibilidade, principalmente. Quando a gente fala de disponibilidade, você não vai ter mais acesso, o seu ambiente vai estar todo paralisado. Então, isso é crucial da empresa para que ela consiga entender o grau de gravidade que acontece quando um ransomware ataca uma infraestrutura. Então, os principais desafios, a gente tem a necessidade contínua de vigilância, visto que os ataques aí atuais são direcionados, ou seja, as empresas são escolhidas a dedo. Existe não é mais uma pessoa ali no computador só fazendo, não, é uma quadrilha muito bem estruturada, bem estruturada financeiramente também. Os atacantes já conhecem e entendem o ramo de atividade da empresa, os processos, toda a forma como a empresa trabalha. Os atacantes também já possuem inteligência, né, artificial e a modelagem para evadir-se de antivírus. Os malwares eles estão tão sofisticados que ele identifica até quando você está dentro de uma VM, ou quando você abriu a máquina para fazer alguma análise ali, se tem algum tipo de malware naquela máquina. Se você abriu algum software, um suporte, alguma outra ferramenta ali, que ele identifique ali que ele vai ser analisado. E isso, o malware ele entra em estado de stand-by ali, e ele muda até a sua assinatura, ele muda até a sua compilação. Então, aí tem a necessidade, então, de mão de obra especializada na área forense também, que cresce aí devido ao processo investigativo que a LGPD nos condiciona. Percebe-se também os ataques eles são mais sofisticados ainda com engenharia social envolvendo os dados vazados. Temos também os ataques de ransomware que passam a exigir duas cobranças, uma para descriptografar e a outra para não divulgar os dados relacionados à LGPD, né, lá para a NPD. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o ransomware e espero que a gente possa fazer um webinar e comentar mais aí e trazer essa cultura da segurança da informação para todos os envolvidos, todas as empresas e que a gente consiga andar junto nesse sentido. Sim, não, com certeza. Foi bom, foi bem pontual e aí acho que é muito legal e didático, além disso que o Kaique apresentou aí da turma de vocês, o teste aí. Quando for feito o webinar sobre o ransomware, vocês trazerem cases, que eu acho que é sempre didático para a galera que está assistindo. Mas estão de parabéns, muito obrigado. Perfeito. Marcelo, Oi. dá tempo de fazer o comentário jurídico? Não passa à vontade, não. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Então, como meus colegas já trouxeram a parte técnica do ransomware, eu queria só pincelar rapidamente algumas implicações jurídicas dos ataques de ransomware. Quando nós falamos desse tipo de ataque cibernético, ele pode atingir várias áreas do direito. No Código Penal, a gente tem o crime de extorsão, artigo 158. E também quando a pessoa, né, a empresa, a organização que é atacada, ela utiliza os meios técnicos disponíveis para responder a esse ataque, ela está exercendo uma legítima defesa digital, artigo 25 do Código Penal. Aí nós podemos entrar também no Código Civil brasileiro. Há um dever de indenizar quando você provoca algum tipo de dano à pessoa, tá? Tem todo esse conceito de ato ilícito e de dever de indenizar no Código Civil. Então, dependendo da extensão do ransomware, do tipo de dado que é atacado, da violação que traz para um titular de dados, pode gerar também um dever de indenizar essa pessoa com base no Código Civil. E na LGPD, nós temos alguns artigos também que são muito importantes quando nós analisamos casos de ransomware. Temos os artigos que falam da parte de segurança, 42, 44, 46. O artigo 48 da LGPD, que fala do dever de report, então, o dever de notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando acontece algum tipo de incidente, de uma violação. Então, a empresa precisa, a organização precisa seguir também as regras da LGPD.
tá? De fazer a notificação, de avaliar, fazer toda uma sala de crise, avaliar o que aconteceu, quais são os tipos de dados, se são dados sensíveis. O regulamento europeu tem toda uma determinação quando é dado sensível, que você precisa reportar diretamente ao titular, não só à autoridade nacional, tá? Tendo em vista a possibilidade de extensão de danos que podem advir desse ataque de ransomware. E é extremamente importante que as empresas respeitem as regras da LGPD, quando a LGPD fala em empregar medidas técnicas, administrativas e organizacionais para se evitar esse tipo de ataque. Não só o ransomware, mas qualquer ataque cibernético, qualquer tipo de ameaça cibernética. O ransomware atualmente é muito temido e o Brasil é um dos potenciais alvos mundiais, está no top 5 de ataques de ransomware, mundialmente falando. E eu pude ver uma fala do diretor da NPD, Arthur Sabá, Coronel Sabá, de que há todo um engajamento da NPD junto com o Gabinete de Segurança da Informação com o General Heleno, de melhorar a política nacional de segurança cibernética, tendo em vista o aumento gigantesco de ataques de ransomware. Aqui no Brasil nós temos recentemente vários ataques, inclusive para instituições públicas, né? Tribunais de Justiça, STJ, várias instituições públicas tiveram esse tipo de ataque. Então, era só esse apanhado rapidamente que eu queria fazer com vocês, um breve comentário jurídico, depois dessa apresentação maravilhosa dos meus amigos. E muito obrigada a todos. Camila, acho que só o último ponto, eu acho que é legal, você comentou da sala de guerra ali, né? Na hora que tá pegando fogo o negócio, né? Precisa do jurídico, precisa do TI, precisa de todo mundo da empresa ali que tá pegando. Acho que faltou mesmo a gente comentar sobre isso. Convocar a turma inteira. Legal. Tem que convocar toda a turma. Legal. Na verdade, é o time de resposta a incidente, né? Tem que ter o time de resposta a incidente, tem que ter as pessoas que consigam identificar e como colocar em prática esse plano de ação, né? Legal, pessoal. Pergunta, gente? Opa, boa noite, Marcelo Metri, eu sou da PECOF. Prazer, boa noite, pessoal. Opa, Kaique, eu tenho uma pergunta. Estou fazendo até uma tese, nessa semana estou entregando sábado a tese, até a ver. A minha tese é uma tríade. LGPD. Aí eu peguei um exemplo de qualquer aplicação, no meu caso, eu peguei WhatsApp Business e ransomware. Então, a minha tese é justamente isso. Para resumir bem rápido, né? A LGPD não vou precisar explicar para ninguém. A gente teve um mapa aí desses 2 últimos anos, a loucura que foi, tanto de ataques quanto de roubo de informação, não importa o que as consequências. Segundo, né? WhatsApp Business, a gente sabe que as corporações hoje, né, estão mais sujeitas de que o indivíduo que está vendendo doce, só tem 2 WhatsApp na casinha dele lá e é uma MEI. Estou falando de corporações mesmo, inclusive públicas, tá? Eu estou falando de Tribunal de Justiça, estou falando uma Unicamp, uma Anatel que caiu aí semana passada, e aí por aí vai. E o ransomware que você já matou aí de 10 a cacetada. Pois bem, a gente tem uma equipe aqui multidisciplinar que pode ajudar. Eu gostaria que saísse de vocês, né? Do pessoal da NAD, do pessoal, a Juliana e todo mundo que estiver por aí poder ajudar. A minha pergunta e a minha tese justamente é isso. Hoje, a gente vai montar uma Honda lá que dançou, que foi atacada, uma Comgás, uma Serasa, né? Etc. Exemplos aí que a gente sabe. A minha pergunta e a minha tese é, hoje, por exemplo, como é que a LGPD vai trabalhar com o TSE? Como é que a LGPD vai trabalhar com o STF? Como é que a LGPD vai trabalhar com o STJ? E, saindo desse paradigma e voltando para a parte tecnológica, com o que o Kaique apresentou, foi, hoje, o PDF é uma exposição das entidades bancárias, você vai receber o seu boleto, né? Você, estou com uma reclamação, meu cartão de crédito, operador, é o seguinte, minha fatura, o senhor, por favor, manda a fatura aqui para a gente. Beleza, entrou. Entrou por ali uma porta de receptividade, o IDS não vai pegar, não sei o quê, pum.
E isso acontece nas entidades públicas, inclusive os tribunais, que aplicam a própria LGPD. Ou seja, eu tenho quase que um cachorrinho correndo atrás do rabo. Será que os tribunais vão pagar como uma Honda, ou será uma outra empresa, tem que pagar a multa ou sofrer? Ou nós, cidadãos comuns, é que somos a maior vítima sempre, e não há indenização para o povo final vitimado, né? Como que hoje vocês pensam, até quem está protegendo, como isso deve ser alterado, e o pessoal de direito aqui, como é que a gente pode fazer com que o governo também se auto-aplique, ou vamos ter que levemente redigir uma LGPD. Mais ou menos isso que aí que está jogado no ventilador. Obrigado. Eu acho que essa pergunta não é só, assim, especialmente para ransomware, né? Eu acho que para geral, se qualquer tipo de incidente de segurança não for aplicado, né, uma determinada multa ou qualquer tipo de sanção, independente do órgão, cara, vai prejudicar, né? Esse é um pensamento meu particular, tá? Vai prejudicar. Então, assim, quem está aplicando, quem exige que esteja aplicando a lei, venha sofrer algum tipo ou qualquer tipo de ataque, eu creio que a moral dessa empresa, né? Empresa não, dessa instituição vai abaixar, né? Então, assim, no meu pensamento, tá? Particular, eu acredito que sim, deveria ter aplicação de multas e qualquer outro tipo de sanção administrativa. A gente percebe, deixa eu abrir um parêntese aí, a gente percebe que é tudo muito novo ainda em relação à aplicação da legislação, né? E quando a gente fala de multas e tudo mais, a própria ANPD, eu acredito que ela ainda não possui todo aporte financeiro para conseguir fiscalizar. E o que eu tenho visto é que as empresas sofrem um ataque, é gerado ali os relatórios de indicadores de comprometimento, e dentro disso aí ela toma ali como verdade. E isso foi algo que eu discuti foi um debate que a gente fez na Ordem dos Advogados lá, que eu faço também parte da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Então, estava tendo um debate lá junto com o administrador lá, o DPO do Serasa, né? Do Serasa, não, foi do Serasa. E aí eu acredito que foi. E então foi feito esse comentário, né? Que a gente não consegue uma cobrança tão real e fidedigna nesse ponto aí em relação à NPD. Só para pontuar, lembrando que o artigo 1º da LGPD fala em obrigatoriedade de... Primeiro que é uma norma cogente, tá? E a lei se aplica a pessoas jurídicas privadas e públicas, então você tem que fazer uma leitura do texto ampliativa, que quando fala em pessoa jurídica pública, eu estou falando toda a ordem estatal, inclusive sociedades de economia mista, né? Então, o que a autoridade precisa como órgão regulador e ter uma função um pouco similar a outras agências, a outros órgãos fiscalizadores, é que ela tem sim que fiscalizar e aplicar e sancionar, como o próprio judiciário e outros órgãos, como o PROCON e tudo mais, de acordo, obviamente, com cada situação de fato concreto, aplicar a lei de forma igual para todos. O fato é que a estrutura estatal gigante não tem se comprometido no cumprimento da lei que está em vigor, que está dentro do mundo jurídico. Um outro fato é a desestrutura da própria ANPD, e a desinformação geral da população. Mas, de qualquer forma, isso não quer dizer que a lei não possa ser aplicada. A lei está em vigor, está no mundo jurídico, ela está aí. Precisa o quê? A gente não pode ficar esperando a ANPD ter fiscal para fazer as coisas. A gente tem que agir como os fiscais da lei também, porque a gente vive num mundo com regras, né? Pessoal, mais perguntas para não comer o tempo da outra turma? Marcelo. Não? Opa! Rapidinho, só dar uma complementada aqui, que estava lá na pergunta, a administração pública não é sujeita à aplicação de pena pecuniária, né, das sanções,
na forma pecuniária. Então, pagar multa, se for um órgão público, ele não vai pagar a multa. Ele pode sofrer outras sanções, mas a pecuniária não é aplicável à administração pública, né? E também a ANPD, agora que publicou o regulamento sancionador do processo administrativo, dia 28 de outubro agorinha. Então, agora que está começando a estrutura para começar essa fiscalização, o ciclo de monitoramento começa em janeiro, disseram, né? Vamos acompanhar, aí a gente vai conseguir entender como que vai funcionar a fiscalização da autoridade. Quem está fazendo a adequação do Estado de São Paulo é uma professora da Vanzolini, que é minha colega, e ela está com um trabalho hercúleo na mão. Imaginem vocês para fazer uma adequação, se de uma empresa privada dá trabalho, imagina do Estado. Então a gente precisa ter esse, né, entender essas jabuticabas. São jabuticabas. Podemos seguir para o próximo, gente, para não finalizar às 22 horas? Obrigado. E eu não quero ninguém apanhando dos maridos, esposas e afins. Então, obrigado. Ô, Marcelo, obrigado por ter aí pontuado a tua questão e participe. Eu que agradeço. Eu acho que a LGPD aí vai ter que ainda se renovar bastante, né? É um trabalho hercúleo ao logaritmo. Obrigado, gente. Pessoal da próxima temática aí, pode começar se quiser. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Gostei muito das apresentações anteriores. Elas foram até bem ilustrativas, só que todas elas precisam de alguma coisa a mais, né? Para que os processos, para que as coisas comecem a funcionar. Você me permite compartilhar a tela aqui, Marcelo? Está liberado, Zé. Vê se funcionou aí. Ver se vai funcionar. Estão me vendo? Está visível aí, gente? Tá visível. Tá visível, né? Então, vamos lá. Falar rapidamente, o tempo está curto, a respeito da prova digital, cadeia de custódia, no que estava evoluindo até na parte do judiciário, né? Como as coisas evoluíram até para tirar um pouquinho da parte de papel que ainda os tribunais estão trabalhando para eliminar. Mas vamos lá. A primeira coisa, eu preciso fazer uma conceituação do que é a cadeia de custódia. Veja que as palestras anteriores, elas demonstraram todo um processo de colocação de evidências que, se elas não seguirem um rito, se esses pedaços de informação não forem colocadas dentro de uma certa ordem cronológica, se elas não forem transformadas numa cadeia de custódia, elas perdem o seu valor em termos judicial. Veja, cadeia de custódia da prova, seja ela digital ou analógica, é um meio, é um método pelo qual se pretende preservar a integridade de um elemento probatório. Processo que coloca toda a história da evidência, registra detalhadamente todos os passos, pessoas, ambientes, mídias, informações direta ou indiretamente relacionadas a uma perícia, por exemplo. Eu posso fazer uma perícia num computador, num caso do ransomware, para onde eu possa tentar identificar qual foi a origem disso. Os colegas que falaram agora há pouco a respeito do ransomware, eles sabem muito bem, o rapaz que fez a demonstração ali, sabe muito bem que muitas vezes é possível até você conseguir rastrear, desde que ele não esteja numa rede Tor, que seja possível até rastrear o IP e tentar identificar quem foi o indivíduo que colocou aquele ransomware naquela máquina, ou qual foi o usuário que, através do uso do USB, através do clique de um e-mail, de uma propaganda suspeita, colocou esse ransomware para dentro de casa, tá? E tem um detalhe, hoje que o judiciário está colocando,
A parte digital, ela tem tem jurisprudência formada e ela tem um valor sensível maior quando é de natureza digital. O papel hoje não está sendo tão aceito quanto o digital. Por que isso? Porque o digital, ele permite a rastreabilidade. Muitas vezes o papel você não sabe a sua origem e não sabe quais os processos que ele passou, quais as manipulações que ele teve. E muitas vezes isso se perde, essa manipulação no meio analógico, no meio papel. No meio digital, tranquilamente eu consigo rastrear. Vou dar um exemplo, já está indo já para o outro slide. Toda foto que você faz no seu celular, toda foto que você faz numa máquina digital, ela tem informações, ela tem os metadados. Esses metadados são informações que permitem você fazer o rastreio dessa evidência digital, tá? Uma conceituação que eu gosto muito da professora Patrícia Peck, acho que todos aqui conhecem, a prova digital é o meio de demonstrar a ocorrência de um fato ocorrido em meio digital, ou que tem um meio digital um instrumento de demonstração desse fato. Puramente, a prova digital é a demonstração de um fato ocorrido nos meios digitais ou eletrônicos. Perfeito? O que é o arquivo digital? O arquivo digital ou eletrônico, por sua própria natureza, são registros gravados em uma base física. O servidor de uma rede de computadores, o telefone celular, na memória do seu telefone celular, um HD do computador, no pendrive, a câmera digital, arquivos, fotografias, planilhas. Esta apresentação que está no PowerPoint é um meio digital. E quem está gravando a nossa apresentação de hoje por uma videoconferência pelo Zoom, o que estiver gravado é uma informação do tipo digital. Tá? Veja, lá atrás, no Código de Processo Civil, o artigo 212, do seu inciso 2º, já considerava que arquivos eletrônicos já faziam parte para fins de direito como documentos digitais e possuem natureza como prova. Tá? Não posso deixar de colocar a lei, existe uma legislação que hoje já dá amparo a essa finalidade digital de todos dos arquivos e das provas como um todo, e não menos importante, como já foi mencionado nas palestras anteriores dos colegas, que foi mencionado a ISO 27037, ela é uma diretriz importantíssima na parte de aquisição e preservação da evidência digital. Todo trabalho pericial, toda perícia, seja ela do judicial ou extrajudicial, ela tem que estar fundamentada nas diretrizes dessa norma. Elas são importantíssimas, tá? Eu gostaria até de mencionar que no novo Código de Processo Civil, e aí vocês me perdoem, não tenho tudo de cabeça, os artigos 193, 441 e 1053. Os atos, no 193, nós temos que os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais. Veja, esse artigo está me dizendo que que o judiciário já aceita documentos documentos digitais, junto com os documentos analógicos, junto com o papel, tá? Aqui, documentos da forma digital foram originados, só um esclarecimento, na verdade, documentos que foram originados por um computador, um sistema eletrônico. Já mencionei a fotografia digital, Word, um logotipo criado em software de edição gráfica. Documentos que foram convertidos de um formato físico. Aqueles documentos que estão no papel são passados num scanner. Fotografia de máquina digital de um local de crime, por exemplo, eu estou tirando do meio analógico e estou passando ele para o meio digital. Documentos de origem mista, um documento que tem origem puramente digital, enquanto uma outra parte dele foi escaneada a partir de um suporte físico tipo papel. Um exemplo, cartão de assinatura de cartório. Hoje os cartórios não estão digitalizando, eles não estão digitalizando os documentos, eles estão trazendo, tem documento em papel que está anexado, está associado a um
e que há uma imagem, é um documento digital ou digitalizado, tá? Porém, nada disso acontece hoje, principalmente na parte de perícias e no judiciário, se eu não tiver esses registros. Os registros são feitos por duas formas hoje, por ata notorial e por ata eletrônica. A ata notorial, ela não é considerada hoje uma prova absoluta, porque apesar de existir a fé pública dela, a ata notorial, ela está sujeita a falhas no fator humano. Vocês imaginem você ter um indivíduo do cartório do seu lado durante 4 horas olhando para você fazer uma coleta de um HD sob investigação. Está sujeito, ele vai descansar, ele não vai observar todos os passos, ele não vai fazer a anotação de toda a etapa necessária para essa coleta. O judiciário, por outro lado, também já está aceitando a ata eletrônica. O que é isso? Ao invés de eu ter um notário do meu lado, ele é um sistema que faz a captura de todos os passos que eu estou realizando nesse registro. E a grande vantagem deles, não sofre interferência humana, o agente do cartório não fica cansado e piscando durante o processo que ele tem que ter que observar, são totalmente auditáveis, porque todo registro é codificado, é criptografado com blockchain, e são facilmente acessíveis pelas partes. Tem uma grande vantagem, e aí todos os colegas todos sabem disso, além da comodidade, é o preço. Algumas cidades, alguns cartórios chegam a cobrar R$1.000 pela hora para apenas acompanhar um perito para fazer essa coleta. Ao passo que hoje, alguns produtos da ata eletrônica, eles cobram R$69 por atividade. Tá? E com isso eu passo a palavra para o colega Paulo, que fez um grande trabalho a respeito da aceitação dessas provas. Paulo, está com você a palavra. Obrigado, José Vitor. Dando continuidade, né, a essa fala brilhante em relação à parte da prova digital, eu irei falar agora sobre a aceitação das provas digitais no judiciário. Mas antes, para entendermos como houve essa utilização dessas provas, precisamos entender um pouco o contexto histórico disso. A partir do ano 2000, com a entrada da internet e da tecnologia, tivemos duas modificações importantes. Se passou a ter a digitalização dos processos, os processos deixaram de ser físicos para ser virtuais, ao mesmo tempo que o próprio sistema do judiciário adotou essa medida de forma gradativa e hoje frequente, e ao mesmo tempo tivemos uma grande massificação do uso das redes sociais como forma de comunicação. Então, e-mails, WhatsApp, outras redes como Instagram, Facebook. E com isso, por conta dessa massificação, muitas das relações só poderiam ser comprovadas por esse meio digital. No começo, era simples, porque como era um pouco se utilizado, ainda se utilizavam os prints das conversas e se conseguia uma comprovação de forma mais tranquila. No entanto, a tecnologia avançou também os meios para burlar essas conversas. Então, muitos aplicativos para se fazer alterações, criar conversas falsas. E com isso, a dificuldade de conseguir utilizar essa prova como concreta. Como saber se aquele print é real ou se é um print forjado? E outra coisa também que se chama atenção, o fato da pessoa poder apagar as conversas, o que dificulta a veracidade da prova. Por essa razão, recentes julgados do STJ firmaram o entendimento de que o uso do print screen
como prova, é ilícito, não sendo aceitável. Inclusive, em decisão recente, a 6ª turma do STJ garantiu isso, garantiu a impossibilidade do uso do print screen e do espelhamento, porque como você garantir? Porque quando se apaga uma conversa de WhatsApp, não há a quebra da cadeia de custódia, a cadeia de custódia permanece intacta e, ao mesmo tempo, não se tem como comprovar essa supressão dessa parte. Então, como garantir que houvesse a existência dessa prova? Então, a prova por meios digitais, como o WhatsApp, ela é válida, ela é aceita, mas, no entanto, ela tem que seguir alguns critérios, principalmente para se garantir a perícia de uma forma que seja satisfatória. Para que se consiga tal situação, é necessário seguir 3 etapas, que é o isolamento do fato digital, o espelhamento do fato e a preservação da prova. Utilizando técnicas para garantir essas 3 etapas, a prova do WhatsApp, a prova de Instagram, ela é tida como válida e aceita pelos tribunais. Então, como fazer isso? Como o próprio colega José Vitor falou, a ata notarial é um meio muito utilizado, só que, ainda assim, é um meio que é muito caro, muitas vezes. É dispendioso para o cidadão comum poder se utilizar daquele meio como forma de comprovação. Em muitos estados, paga-se o quê? De R$ 1.000, R$ 1.500 ou mais, muitas vezes, dependendo da quantidade de relatório que se pretenda produzir. Com a tecnologização das coisas, com a criação da blockchain e da internet das coisas, começou a surgir meios mais fáceis para garantir que haja essa comprovação e de forma mais acessível à população. Primeiro, se utilizando da blockchain. A tecnologia blockchain é uma tecnologia muito segura, já que quando você trata de blockchain, você trata de um sistema descentralizado, onde você faz um registro em blocos, difícil de se quebrar, com isso, mais fácil de se garantir uma veracidade da prova, embora ainda assim haja algumas situações que a blockchain ainda não possa garantir 100%, mas garante uma integralidade de 90% ou mais. Só que também existem outras técnicas como a utilização do carimbo ICP Brasil, carimbo de tempo ICP Brasil, que é uma forma diversa da blockchain, se utiliza do mesmo princípio e é muito comum para garantir, na verdade, o congelamento da prova, garantir que essa prova não seja adulterada ao longo do tempo e, consequentemente, tenha mais credibilidade. Hoje, existem empresas que se utilizam dessa técnica e que são utilizadas como forma de comprovação por ministérios públicos, delegacias de polícia e órgãos do judiciário. Já existem órgãos que aceitam precisamente como o melhor meio de prova para fazer essa abordagem, garantir a veracidade daquele meio digital. Então, por conta também até da quantidade de assunto e quantidade de tempo, eu até vou dar uma encerrada e abrir espaço para perguntas, para caso haja interesse em relação à temática. Alguém tem algum questionamento? Aqui no chat parece que tem uma pergunta sobre se existe alguma diferença de provas do WhatsApp no celular ou do WhatsApp Web, visto que o WhatsApp Web não é tão pessoal, já que o usuário pode esquecer aberto no computador. Acho que o que ele quis dizer como está no computador, na verdade não é nem essa questão de ser tão pessoal, mas é porque está aberto no computador, se eu conseguiria fazer uma prova da mesma forma que o do serviço móvel. Então, em relação a isso, então assim, em relação a
independente de ser no WhatsApp Web, que é por computador, que existe uma possibilidade até mesmo de se utilizar o print screen e outras técnicas de espelhamento, ou mesmo pelo próprio celular, não há muita diferença. A possibilidade, por exemplo, de se apagar uma conversa é a mesma. Então, quando você apaga, você não quebra a cadeia de custódia. No entanto, você mantém a possibilidade de fraude. Então, não há diferença. Mesmo ficando aberto, mesmo outras pessoas manipulando ou não, a diferença é inexistente. O meio permite a mesma possibilidade de dúvida. Eu vi que teve uma pergunta sobre a diferença do carimbo ICP e da blockchain. Então, o carimbo ICP Brasil, o carimbo de tempo, ele, na verdade, é uma forma de congelamento de prova. Existe a possibilidade de você congelar a prova para garantir integridade, ou seja, é uma forma de você dar um registro público de que aquela prova não teve imutabilidade. Quando a gente fala de uso da blockchain, a gente registra aquelas provas em blocos que vão estar somando e passando uma informação. No caso, existe um registro em blocos. Esse registro em blocos permite a dificuldade de quebra, porque como existe a imutabilidade de um registro na blockchain, então quando você registra aquela prova, você não tem como fazer uma modificação. Enquanto a outra, existe um congelamento. Você congela aquela prova para garantir a veracidade, a integridade daquela informação. São duas situações distintas, porém se utilizam de técnicas similares, tendo somente essa diferença. Muito bom, muito legal. Pessoal, vocês estão de parabéns. A gente fez um webinar de 2 horas, muito pouco se estourou do tempo. O engajamento foi, do começo ao fim, praticamente o mesmo. Então, acredito que o feedback é muito positivo. Aí agora, vamos dar um descanso aí para vocês, dezembro e janeiro, para vocês estudarem, ficarem afiados. E aí a gente, em janeiro, se reúne para montar os webinars de cada temática e de outras temáticas, com vocês participando, com vocês interagindo, porque eu acho que vocês são bárbaros, vocês têm um super background aí para passar para quem quiser assistir, para trocar com os colegas de grupo. Foi muito bom, foi muito com conteúdo muito forte para quem tinha tempo curto, e acho que quando a gente fizer os webinars individuais aí, Maria Aparecida ficará satisfeita e todos os demais integrantes, porque aí vai ter mais tempo. Mas eu acho que para uma primeira experiência, para um webinar coletivo, foi muito bom, muito legal, e a prova disso é o feedback que está sendo escrito aí no chat e o fato do pessoal ficar aí 2 horas ouvindo as temáticas, né? Então, vocês estão, assim, super de parabéns, assim, para encerrar o ano do Comitê de Crimes Digitais, né, Ricardo? Queria ficar, assim, eu tenho muita gratidão a vocês pelo engajamento, pelo que vocês produziram e pela forma como vocês apresentaram. Presidente, é tua palavra, presidente. Ok, isso. Bom, na verdade, eu queria parabenizar todos, porque foi, assim, sensacional. Nós sabemos o quanto é complexo montar um evento com tantas pessoas, né? E realmente a gente conseguir firmar aí o horário, até porque os temas são tão empolgantes, né? Que nós conseguimos, se deixar, vai esse evento aqui por longas horas, né? Então, com certeza, acho que isso serviu de cheirinho, né? Deu um cheirinho aí para nós fazermos aí eventos individuais. Nós temos aí no mínimo 5 painéis, né, Marcelo? Acho que dá para a gente fazer um painel dedicado o que eu achei muito legal... Mesclar, né? Trazer um professor, alguém, com a galera do comitê. Não, e foi muito legal porque acho que de uma forma natural vocês conseguiram mesclar os temas entre
cada painel foi bem interessante, e isso é muito legal, porque a gente vê que todos vocês aí estão compartilhando e aprendendo a todo momento, né? Eu acho que isso que é o diferencial aqui nosso, aqui da NAD, a gente dá a voz para vocês de uma maneira muito natural, a questão de todo mundo tem muito conteúdo, né? E com certeza nós estamos aqui aprendendo com vocês também, assim como vocês aprendem com os demais colegas, e a gente fica muito feliz aí porque a sinergia foi muito boa, né? Então, acho que, e sem as questões de egos, né? De ficar querendo um saber mais do que o outro, querer ficar discutindo teses entre os colegas, na verdade, estamos aqui para compartilhar e, principalmente, colaborar. Eu acho que é esse sentimento aí que a gente fecha o ano aqui da NAD, nós ficamos muito felizes, Marcelo, sensacional aí a condução, e eu estou aqui simplesmente só para viabilizar e conversar com vocês, tá? Eu acho que eu tento fazer o que as coisas aconteçam junto com os demais gestores, diretores da NAD, tá bom? Parabéns aí a todos, fico sempre à disposição de todos. Legal, isso aí. Parabéns mais uma vez, pessoal. A gente continua trocando no nosso grupo, né? Mas em webinars a gente encerrou com chave de ouro aí com vocês. De novo, assim, gratidão e super parabéns. E eu falo com vocês no grupo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, boa noite, bom descanso. E a gente vai se falando. Até aí. Para quem não é da NAD, se inscreva na NAD. E para quem esteve aqui presente assistindo, acompanhe-nos. Um abraço. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, até mais. Valeu. Obrigado a todos. Boa noite, pessoal.